O que foi a pior coisa que seus pais fizeram? Meu pai projetava nossas mensagens privadas na televisão da sala. Todas as noites. Às 8 em ponto. Não era metáfora. Ele realmente conectava um cabo HDMI. Instalou um programa escondido nos nossos celulares. Tudo que aparecia na nossa tela aparecia na TV. Mensagens, fotos, pesquisas, conversas apagadas. Até o que a gente digitava e desistia de enviar. Explique, ele dizia. Sempre com a mesma voz. Calma. Controlada. Como se estivesse conduzindo uma reunião. Eu tinha 12 anos quando minha pesquisa apareceu na tela. Como saber se seus pais são controladores? A palavra controladores ficou enorme na televisão. Brilhando. Pesada. Minha irmã parou de respirar. Thomas fechou os olhos. Minha mãe se levantou devagar. Você acha que somos abusivos? Eu não sabia o que responder. Porque naquela casa, qualquer resposta errada virava prova. Ele dizia que fazia aquilo por segurança. Que o mundo estava cheio de perigos invisíveis. Que adolescentes escondiam coisas. Que privacidade podia matar. Mas ali, sentada no sofá, vendo meus pensamentos projetados numa tela de 50 polegadas, eu percebi uma coisa. O perigo não estava na internet. Estava sentado ao meu lado. E aquilo era só o começo. Tudo começou meses antes, com notícias. Relatos que meu pai lia em voz alta no jantar. Adolescentes que escondiam conversas perigosas. Filhos que a mudavam depois de começarem a trancar portas. Famílias que diziam, nós não sabíamos. Ele repetia sempre a mesma frase. Privacidade pode matar. No início parecia exagero. Depois virou teoria. Depois virou regra. E quando o medo virou regra, a casa começou a mudar. O controle não começou com objetos. Começou com observação. Perguntas. Muitas perguntas. Por que você demorou tanto no banho? Com quem estava falando às 22h13? Por que ficou online e não respondeu ninguém? Ele sabia horários. Sabia quando alguém digitava e apagava. Sabia quando alguém respirava diferente. O pior ainda não era visível. Era silencioso. Eu vi o caderno uma vez. Datas. Horários. Pequenas descrições. Mary, evasiva. Thomas, resistência crescente. Lily, emocionalmente sensível. Não era proteção. Era catalogação. E quando alguém começa a catalogar a própria família, não é por medo do mundo. É por medo de perder controle. Depois de semanas repetindo que a privacidade podia matar, ele decidiu agir. Pesquisou controle parental. Espelhamento de tela. Monitoramento remoto. Disse que estava estudando segurança digital. Uma noite entrou na sala com um cabo HDMI nas mãos. Vocês não entendem o mundo moderno. Instalou o programa. Sem pedir permissão. É temporário. Mas nunca explicou o que faria aquilo acabar. Na primeira noite, conectou o cabo. A tela piscou. O celular de Thomas apareceu enorme. Exposto. Vulnerável. Transparência é a base da confiança, ele disse. Mas confiança não precisava de plateia. E às 8 da noite, o ritual começou oficialmente. Quando a escola denunciou pela primeira vez, o caso foi arquivado. Pais preocupados. Meu pai percebeu que podia ir mais longe. Os celulares desapareceram durante o dia. Depois os tablets. Depois o Wi-Fi passou a desligar às 7. Toque de recolher às 6. Depois 5h30. Se chegássemos 5h02, a porta já estava trancada por dentro. Thomas gritou uma vez. Isso é prisão. O tapa foi rápido. Mas o silêncio depois foi pior. Lily começou a sussurrar à noite.
Eles conseguem ouvir a gente? Eu já não sabia diferenciar medo de hábito. As mudanças físicas vieram depois. Câmeras nas paredes. Pequenas luzes vermelhas. Uma no corredor. Outra apontada para a escada. Meu pai ajustava o ângulo com cuidado. Ângulo morto não é aceitável. As portas dos quartos desapareceram numa manhã de sábado. O som da madeira sendo arrancada ecoou pela casa. Quem não deve, não teme. Lily chorava escondida atrás da cama para trocar de roupa. Thomas encarava as lentes como desafio. Eu comecei a sentir necessidade de explicar meus pensamentos antes mesmo de tê-los. Na escola, mudamos. A professora Carmen percebeu. E dessa vez, ela não desistiu. A investigação voltou silenciosa. Relatórios psicológicos. Depoimentos. Desenhos de casas sem portas. Numa terça-feira, a campainha tocou. Agentes entraram. Fotografaram as câmeras. As trancas. A ausência de portas. Isso é abuso psicológico. Minha mãe tentou sorrir. Somos pais cautelosos. Meu pai disse: estou protegendo meus filhos. As algemas fecharam. Mas não foi o fim. Uma semana antes da audiência, eles desapareceram. Malas prontas. Dinheiro em espécie. Passagens compradas. Destino: outro país. Sem aviso. Sem despedida. Foram interceptados na fronteira. O carro parado. Documentos analisados. Meu pai alegou. Era uma viagem planejada. Mas a audiência estava marcada. A promotoria chamou de tentativa de fuga. No tribunal, o advogado argumentou: pais influenciados por notícias alarmistas. Medo legítimo. Excesso de zelo, não abuso. Meu pai falou diretamente: o mundo é perigoso. Eu só estava protegendo minha família. O juiz respondeu: o perigo não estava fora. A tentativa de fuga agravou a sentença. 12 anos de prisão. Perda definitiva da custódia. Ordem de restrição permanente. Antes de ser levado, meu pai disse: vocês vão sentir minha falta. Não sentimos. Mas por muito tempo. Eu ainda olhava para o teto às 8 da noite. Esperando a televisão ligar sozinha. Privacidade não é sobre esconder. É sobre existir sem plateia. E durante anos, nós fomos observados. Até que o controle falhou.